eu sou o marido, imagino que a Leila tem os desafios dela de entender meu temperamento, meu comportamento. O homem e a mulher, eles só conseguem dar certo em Cristo, porque sozinho a gente tem uma série de realidades distintas. Mas daí tem as crises financeiras, tem tantas coisas. E nesses momentos, a mulher, como ela consegue contribuir como ajudadora e em que momento, se você fosse... Imagina que você está aconselhando alguém aqui, você fala assim, minha filha, aqui você começou a atrapalhar tudo. Aonde que a mulher atrapalha e aonde que ela ajuda? Bom, um oi para todo mundo, né? E é muito legal, Deus é bom, né? Que essa perguntinha eu já respondi hoje de manhã. Sério? Num aconselhamento. Sério? E falava exatamente outra disso. também que tem uma demanda de atendimento, agenda bombando. Não tem uma agenda nada comparado com a da pastora Zelinda. Não, da pastora Zelinda não hoje eu concordo com você. Ó, temos uma coisa que a gente... Uma concordância. Uma concordância. E eu conversava exatamente isso com uma mulher. Porque quando que uma mulher começa a atrapalhar? Eu posso falar porque eu já fui uma atrapalhadora também. Quando você quer impor aquilo que você está vivendo, discernindo, entendendo ao seu marido dentro da casa. Então, vou falar aqui, né? Eu e o meu esposo aceitamos Jesus há 16 anos, um do ladinho do outro. E aí, a revelação, ela é pessoal, você acessa a revelação de Cristo. E assim foi. E quanto tempo eu queria que ele vivesse e acessasse aquilo que eu estava vivendo e acessando. Então, é errado querer isso? Não é errado. Deus tem isso para a gente? Deus tem, que o casal cresça junto. Mas cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu tempo. E a mulher, essa coisa da mulher, é o propósito de Deus ela ser ajudadora, cuidadora, ela vai querendo tomar conta de tudo. Muitas vezes nós vemos mulheres fazendo isso. Então, ela quer ditar um ritmo. Ela quer que o marido viva aquilo que ela está vivendo, entenda aquilo que ela está entendendo, discerna da forma que ela está discernindo. Né? E muitas vezes isso não vai acontecer. Isso não aconteceu na minha casa. O Alexandre tem um ritmo, eu tenho outro. E aí o entendimento para ela não fazer com que isso aumente ou que isso interfira dentro da movimentação da sua casa, é ela entender essa individualidade dela. Eu tive que ir para esse lugar. O Senhor teve que me conduzir para esse lugar. O lugar de entender o que Deus tinha para a minha vida, o que eu estava discernindo e o que eu me dispunha a viver e trazer isso à existência. É um lugar desafiador. Nós somos desafiados porque a gente quer que o outro ande junto, naquilo que a gente acha que ele tem que andar junto. E aí tem sempre uma visão pessoal. Ele te desafia, porque você vai ter que encontrar o seu caminho dentro do que Deus tem e respeitar o tempo e aquilo que é a movimentação do outro. E eu diria, Eliana, que isso daí é um aprendizado. Na verdade, a gente está se referindo à mulher para entender o tempo do marido, mas serve para tudo. Porque, assim, vai chegar um momento que os nossos filhos começam a crescer e que a gente tem que respeitar o tempo deles também com Deus. A gente acha que eles vão vindo e no piloto automático vão estar na mesma fé que a gente. Não, eles vão ter as experiências deles. E, às vezes, se nós não tivermos essa paciência, a gente com as pessoas que a gente aconselha como pastor. Né? Eu estou cuidando de pastores que caminham comigo há 5 anos. Nesse pacote aí do Aljava, o público é extremamente heterogêneo. Tem uns que estão entendendo, outros não entendem nada. E se a gente não tiver paciência, não querer fazer o ritmo de cada um, o passo de cada um, quem determina é o Senhor. O nosso trabalho é estar servindo. Senão, qual é a grande questão? A gente começa a se colocar numa posição como se a gente estivesse vivendo uma realidade superior e daí você olha de cima para baixo. E daí dá um problema de uma ruptura dentro do casamento. Agora, posso já interrompendo você? Não, pode. Porque o programa hoje eu tenho que estar preparado para isso. Vocês são os que menos vão falar, né, Jefão? Hoje eu Jefão, você quer falar? Olha como eu sou legal. Dá a palavra, você quer? Não, hoje eu estou só observando, aprendendo, ouvindo. Então tá bom, a profeta Camila tá ali ainda, viu? Ela tá ali ainda. Por quê? Porque você falou de filhos, é exatamente isso. Eu conversava com uma pessoa no domingo. Então, a gente tem uma revelação de Cristo. E era um ponto, assim, da questão financeira. Né, de entender o valor das coisas, de entender o valor. Então, o filho ele quer um tênis muito caro, algo assim. E aí o pai vinha com um discurso, olha, mas quando eu era criança, a minha realidade era essa. E eu me contentava com isso. E daí a conversa fluiu exatamente nisso. É tremendo, nós temos que ensinar os nossos filhos a reconhecer os valores das coisas. Mas essa é uma revelação que você tem. Quantos anos você tem? Qual a maturidade que você tem? Um adolescente, a gente tem que entender o contexto dele.
Não é que eu tenho que dar tudo ao meu filho, mas eu preciso entender que naquele momento, para construir identidade, então aí as psicólogas, para ser aceito, nós vamos ter que fazer essa negociação. Não adianta querer impor um valor, olha, não se movimente pela aparência, porque isso não... Para adolescente, para mim, isso é uma realidade, entendeu? Isso que é impor a realidade. Agora, para um adolescente, eu preciso acessar o contexto dele. Você está indo muito bem, pastor Eliana, gostando muito de te ouvir. Agora eu vou que alívio, vou poder dormir sossegada. Já vou passar para ela. Então, eu acho que a gente atrapalha quando a gente não entende isso. Achei muito boa a tua resposta. Eu acho que é a maturidade, né? Não, isso. eu não falei idade. Eu não estou brincando com a senhora. Tá bom. Falei a maturidade dá Deixa aí. essa sabedoria. Ô, pastora Zelinda, emendando a... Olha, eu vou só dar uma olhadinha no celular, que eu tenho 3 filhas, viu? Para você que nos Mas assiste. deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou monitorando aqui. Tá, a gente tá em casa, tá? Tá. Não é, você não tá no culto, no púlpito. Você pode ver o celular na Aí eu mesa. só olho aqui para poder ver se tá Eu tudo olho bem. direto Eu também pra tô ver fazendo isso. mas o Jefão não. Monitorando a Marta. Tô monitorando a Marta, tá trabalhando, eu tô olhando aqui. Ô, Zé, Sim, ó. eu quando eu olho aqui, eu tô vendo perguntas e a minha diretora, a Carol, que fica me chamando a atenção pelo celular. É só isso, eu não fico... Aqui, a gente recebeu uma pergunta. Qual conselho e dica para a mulher que se sente frustrada sem conseguir entender essas estações que nós estamos falando? Tipo assim, o que fazer agora? Por que eu segurei essa perguntinha? Veio, inclusive, quando a Leila e a Camila estavam aqui, eu guardei. Segurou pra mim? Eu guardei para você de presente essa aqui, ó. Guarda Obrigada. a sua agendinha, cola lá. Na minha época, pastor Eliana, as meninas tinham agenda e passavam giz de cera colorido assim. Não? É a minha época. Daí eu falei para a Zelina colar na agenda dela. Então, Zé, eu te conheço já há um tempão, a gente trabalha junto, tem ministério junto, eu presenciei o seu tempo solteira, a tua corte com o Du. E eu vi que Deus, assim como na minha vida, movimentou muito a tua vida. Você vinha numa dinâmica de trabalhos, pilhada até muita atividade, muita coisa. E, de repente, você se viu com a sua vida profissional em stand-by. E daí Deus ligou o modo mãe no máximo, né? Já vem 2 filhos e tal. Você se sentiu frustrada nessa transição em algum momento? Assim, ó, nossa, cara, eu tinha uma vida, uma carreira, né, ganhava minha grana e de repente Deus Tinha um puxa ótimo patrão. Hã? Um ótimo patrão. Um ótimo patrão. Um patrão, quer dizer, dentro desse contexto que a gente está falando de homens, um patrão doce, sensível, Eliana. E olha quem tá observando ali, ó, enquanto você conversa com ela. Meu Deus do Entendeu? céu. Ó, veio Meu agora, Deus. que chegou agora que veio a Esse pergunta cara pra é ela. demais. Eu nem vou falar para quem está nos assistindo, mas eu sou fã desse Eu cara. também sou muito fã desse Meu. cara. Hein? E quando ele chega, eu não sei, quando ele chega e me vê, ele faz assim, eu também não sei entendo se quer por assim, quê. pô. Fala, Zé. Pode falar? Lógico. Estou obediente hoje. Você tá mesmo. O que foi o seguinte. Já até preguei muito sobre isso para as mulheres, porque pela misericórdia de Deus, né? Porque, resumindo a minha vida em tudo aquilo que as meninas já falaram, né? As meninas, a apóstola Leila e a profeta Camila, mas eu fui aquela mulher treinada para ser independente, né? É um longo história, um contexto, mas eu fui condicionada a isso. E deu certo, eu fiz, né? Você acompanhou e de passo por passo, com a força do braço, uma movimentação também de Deus na minha vida, eu me tornei a mulher independente. Só que quando chegou o tempo do meu casamento e dessa transição toda, o Espírito Santo já tinha transicionado a minha identidade primeiro, pela minha vida com Ele. Então, não vou falar só antes de me converter, porque não foi assim, me converti e já entendi tudo. Não foi. Num processo, né? Me converti com 25 anos. Até quando eu me casei com 35, nesse período, o Espírito Santo foi me amadurecendo e revelando a minha identidade, que até um certo ponto dessa história, eu me definia muito pelos meus diplomas e minhas conquistas. Então, você pergunta assim, quem era a Zê? Né? A Zê é aquela menina que veio da roça, que trabalhou muito, que se esforçou, que foi empregada doméstica, mas conseguiu fazer faculdade. Tudo isso faz parte da minha história. Eu não descarto nada. Sonhos, tudo isso. Viagens para a Europa. Um ótimo cargo numa excelente empresa. Tudo isso é tudo maravilhoso, tudo fez parte. Né? Tudo importante. E nada disso está descartado. Mas
nessa transição, o Espírito Santo me revelou nesse processo a minha identidade em Cristo. E essas coisas são importantes na minha vida, mas pararam de me definir. Antes mesmo de casar, antes da transição. Então, tudo isso tinha valor na minha vida, mas eu sabia que eu era Zelinda, a filha de Deus. E o Espírito Santo já tinha liberdade na minha vida. Não que foi, igual você falou, simples. Né? Essa questão de parar tudo, tirar, e a gente teve uma parada um pouco, né? Drástica, né? Bruta. Enfim, tem as suas nuances internas, mas a minha história profissional, as conquistas, o estudo, já não me definiu. Então, a minha identidade já estava revelada em Cristo como filha de Deus. Então, acho que eu fui mansa ao Espírito a essa movimentação. Mansa ao Espírito. Eu vi as meninas falando muito, com muito cuidado, eu entendo, e a gente aconselha muitas mulheres que sofrem muito por não conseguir parar. Por isso que a gente fica tão preocupada no que falar. Mas também eu quero abrir um parênteses, que eu também aconselho mulheres, né, que poderiam com esforço. Porque na minha parada teve um custo. Teve um custo. Né? Você muda muitas coisas, porque algumas mulheres talvez param, mas têm uma condição financeira que a vida não muda. Eu parei e a vida mudou. Interfere, né? Porque se eu fosse hoje, talvez, buscar um trabalho e complementar a renda, seria uma outra realidade. Produziria uma outra realidade. Outra realidade. Então, tem um custo, né? Tem um custo você ver algumas coisas, você poder acessar algumas coisas e depois, daqui a um pouco, você não pode mais. A Liana está aqui assim, porque ela condiz da mesma realidade. Então, tem aquelas que... Ela condiz e aqui o público todo que não para, você viu? As conversinhas paralelas continuam. Mas é porque é mulher, né? Nós duas temos essa mesma... De ter a gente vê muitas mulheres que realmente não pode, tem que suprir a casa. Mas nós também vemos aquelas que não querem pagar o preço de abrir mão de algumas coisas. Exato. Porque tem que abrir mão. Entendeu? Tem que ter à disposição. A gente não troca de roupa de sapato, né? Espera de quando Deus tem tudo isso. Era uma vida e agora é outra.